Theodore Austin Sparks, um servo fiel a Cristo e sua cruz, parte 2. Sparks recebeu também grande ajuda espiritual da senhora Jessie Penn-Lewis, a quem o Senhor dera um claro entendimento sobre a necessidade da operação interior da cruz na vida do crente. Ela viu em T. Austin Sparks o herdeiro de toda a obra que o Senhor lhe havia dado. Sparks tornou-se um pregador e mestre muito querido e popular no meio do chamado movimento vencedor. Sparks via que não há outro caminho para experimentar plenamente a vontade de Deus a não ser por meio da união com Cristo em sua morte. Sempre voltando ao ensinamento de Romanos 6, estava convicto de que tal união é o meio certo para conhecermos o poder da ressurreição com Cristo. Mas a experiência que Sparks tinha, em vez de lhe abrir as portas para todos os púlpitos, fechou a maioria delas. Os líderes o temiam, pois achavam que algo estranho, perigoso e errado havia-lhe acontecido. E assim começaram a opor-se a ele. Houve um momento em que ele ficou na rua, sem casa para morar com a esposa e filhos, mas o Senhor logo lhe providenciou uma moradia na rua Honor Walk. Uma senhora que servia ao Senhor como missionária na Índia e havia sido grandemente ajudada por meio do ministério de Sparks, ouviu dizer de uma grande escola na rua Honor Walk, que estava à venda. Então, comprou toda a propriedade e a deu à igreja. Ali veio a ser um local de comunhão cristã e a sede de conferências Honor Walk. Esse foi o lugar onde conferências eram realizadas 3 ou 4 vezes ao ano, para as quais vinham pessoas de toda a parte. Em 1937, Watchman Nee se encontrou pela primeira vez com Sparks. Nee havia lido alguns escritos seus e fora grandemente ajudado. Logo após, porém, começou a Segunda Guerra Mundial e aquelas conferências cessaram, pois o mundo todo estava em turbulência. Todavia, ao terminar a guerra, houve um período maravilhoso na história daquela obra e ministério. De 1946 até 1950, houve conferências cheias da presença do Senhor. Apesar de aparentar estar muito bem, o irmão Sparks sofria muito por causa de uma condição precária de saúde, com dolorosas úlceras gástricas, causadas, talvez, pelo fato de ele ser muito reservado e introvertido. Frequentemente, ele se prostrava com dor e ficava incapaz de continuar a obra. Contudo, frequentemente, ele se levantava, algumas vezes literalmente, do leito de enfermidade, e o Senhor o usava poderosamente. Algumas das melhores conferências foram exatamente em épocas em que ele passava por muitas dores relacionadas a esse estado físico. Geralmente, ele falava sentado. O gracioso meio que Deus utilizou para dar-lhe alívio foi por meio de uma cirurgia no estômago que lhe trouxe grande melhoria física e mais 20 anos de uma vida ativa pelo Senhor em muitas terras. Por várias razões, muitos outros sofrimentos vieram à sua vida, mas ele cria que a cruz, se por um lado envolve sofrimento, por outro também é o segredo da graça abundante. Por ela,
o crente é levado a um mais amplo desfrutar da vida de ressurreição e também a uma verdadeira integração na comunhão da Igreja, que é o corpo de Cristo. A enorme oposição que Sparks enfrentava era inacreditável. Livros e panfletos eram escritos contra ele, pregadores falavam contra ele, davam-lhe a fama de ser um falso mestre cheio de ardis. Esse isolamento total a que o colocavam era, de muitas formas, a prova mais dura que ele suportava. Ano após ano, ele ia à conferência Keswick, onde atrás da plataforma estava escrito: "Todos somos um em Cristo." Mas sempre que ia ao encontro daqueles com quem já havia trabalhado e estendia-lhes a mão, eles não o cumprimentavam, não lhes dirigiam nenhuma só palavra e lhe viravam as costas. Isso era para ele muito mais difícil de suportar do que todos os outros problemas. Problemas no local de comunhão Honor Walk fizeram com que as conferências ali cessassem. Ele mesmo, porém, continuou ali com os irmãos, guardando intactos os laços da comunhão, mostrando um interesse cheio de amor para com a nova geração, sempre compartilhando sobre adoração e oração. De fato, a oração caracterizava sua vida mais ainda do que a pregação. No fim da vida, Sparks estava só. Havia muito poucas pessoas com ele. Campbell Morgan, Jesse Penn-Lewis, F.B. Meyer e A.B. Simpson tiveram grande influência na vida de T. Austin Sparks. Ele costumava dizer que, de todos os pregadores americanos que ele conhecera quando jovem, A.B. Simpson era o mais espiritual e o que falava com mais poder. Muitas vezes e de muitas formas, F.B. Meyer trouxe Sparks para um relacionamento bem mais profundo com o Senhor. Meyer costumava dizer que Sparks era uma solitária voz profética num deserto espiritual, chamando o povo de Deus de volta para a realidade, para o que é genuíno, para o próprio Senhor Jesus. Ele falava sobre autoridade e submissão. Isso não era ouvido na época. Sparks sempre utilizava algumas frases que, na época, praticamente não eram ouvidas em outro lugar. Uma delas era que a igreja é o corpo de Cristo. Outra era que precisamos ter uma vida de corpo, que os membros de Cristo são membros uns dos outros. Eram frases muito mencionadas por ele, mas algo totalmente novo e desconhecido no mundo cristão da época. Certa vez ele disse: "Podemos tomar a igreja, que é o corpo do nosso Senhor Jesus, unida ao cabeça, que está à mão direita de Deus, e reduzi-la a algo terreno, fazer dela uma organização humana." Todas essas frases eram consideradas muito estranhas. No mundo cristão falava-se sobre conversão, estudo bíblico, oração, testemunho, missões, vida vitoriosa, mas nada se ouvia sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, sobre sermos membros uns dos outros. Ele era uma voz profética solitária. Foi isolado, rejeitado, caluniado. Uma das ênfases de seu ministério era a universalidade e a centralidade da cruz. Para ele, tudo começava com a cruz, vinha por meio da cruz, e nada era seguro à parte da cruz. Ele costumava dizer que nenhum filho de Deus está seguro até que lhe entregue a vida,
que nenhum filho de Deus realmente o serve até que lhe entregue a vida, que nenhuma comunhão entre o povo de Deus é segura até que os filhos de Deus tenham entregado a vida a Ele. Tudo depende de voltar-se ao altar que representa a cruz. Essa era uma das ênfases do seu ministério. Outra ênfase era a preeminência do Senhor Jesus. Para ele, o Senhor Jesus era o início e o fim de tudo, o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele via que tudo está em Cristo, toda a nova criação, o novo homem, tudo. Talvez um de seus primeiros livros, a centralidade e supremacia do Senhor Jesus Cristo, seja o que melhor caracterize sua vida e ministério. Essa era uma tremenda ênfase em seu ministério. Onde está o Senhor? Ele sempre perguntava: onde está o Senhor na vida dessa pessoa? Onde está o Senhor no serviço dessa pessoa? Onde está o Senhor no ministério dessa pessoa? E costumava dizer: se quisermos que venha a luz do trono de Deus, só há uma coisa a fazer: darmos ao Senhor Jesus o lugar que o Pai lhe deu. Essa é a forma de sermos preservados de erros, de comprometimentos, de desvios, de sermos preservados de começar no espírito e terminar na carne. Outra ênfase em seu ministério era a casa espiritual de Deus. Ele via a igreja como a casa espiritual de Deus, como a noiva de Cristo, como o corpo do Senhor Jesus. Seu entendimento sobre a igreja era muito claro. Ele cria na casa espiritual de Deus, da qual somos pedras vivas, edificados juntos, e que devemos crescer para santuário dedicado ao Senhor, para a habitação no Espírito. Ele dizia: isso é o coração da história, o coração da redenção. Por isso, costumava dizer: há algo maior do que a salvação. Por essa razão, as pessoas se iravam contra ele e diziam que falar desse modo não estava correto, não era bíblico. Mas Sparks sempre respondia: a salvação não é o fim, mas é o meio para o fim. O fim que o Senhor tem é sua habitação, é sua casa espiritual, sua habitação no Espírito, e a salvação é o meio para nos colocar nessa casa espiritual de Deus. Em seu ministério, ele também dava ênfase à batalha pela vida. Ele costumava dizer que se há alguma vida espiritual em você, todo o inferno vai se levantar para extingui-la. Se há vida espiritual em seu ministério, todo o inferno vai se levantar para acabar com ele. Se há vida espiritual na comunhão dos cristãos, todo o inferno vai se levantar contra ela. Temos de aprender como combater o bom combate da fé e tomar posse da vida eterna. Temos de aprender como nos manter em vida. Com frequência, ele dizia que tudo o que é relacionado com Deus é vida. Vida mais vida, vida abundante. Não morte, mas vida. Até mesmo a morte de cruz é para trazer-nos a vida, e quanto mais conhecermos a morte de Cristo, mais devemos conhecer a vida de Cristo. Portanto, essa é uma batalha pela vida. Uma última ênfase era a intercessão. Ele costumava dizer que o chamamento real da igreja é para a intercessão. Intercessão é muito mais que oração. Qualquer um pode orar, mas você precisa ter uma maturidade mínima para poder ver, para poder passar por dores de parto,
para que haja nascimento. Intercessão não requer lábios, mas requer todo o seu ser. Não requer 10 minutos do seu dia, nem 1 hora, mas requer de você 24 horas de cada dia. É oração incessante. T. Austin Sparks foi um grande homem, e os grandes homens têm também grandes falhas. Ele possuía fraquezas, mas a impressão que ficava em quem o conhecia não era dessas fraquezas, mas o fato de que ele sempre magnificava o Senhor Jesus, não apenas por palavras, mas pela sua vida. Sua própria presença trazia algo do Senhor Jesus. Sempre que ele chegava ou falava, recebia-se a perfeita convicção de quão grandioso o Senhor Jesus é. Isso foi algo que o Senhor fez nele de tal forma que sua presença e seu ministério glorificavam o Senhor. Outra impressão que ele deixou foi a de alguém que estava sempre prosseguindo, nunca estacionado ou satisfeito com o que alcançara. Isso era sentido por sua presença e seu ministério. Ele costumava dizer: não paremos, vamos além, vamos prosseguir. O Senhor tem mais luz e mais verdade para fluir em sua palavra. Prossiga para tudo aquilo para o que o Senhor conquistou para você. Ele também deixou a impressão de que sempre ministrava sob unção. Esse era um segredo que Sparks possuía. Ele sabia como viver a unção para não dar comida morta aos ouvintes, para não dar o que pensava de si mesmo, mas para dar sempre aquilo que Deus lhe havia dado para dar. Por fim, outra impressão que ficou de sua vida é uma grande determinação em cumprir aquilo que Deus lhe havia confiado para fazer. Em muitas situações que poderiam fazê-lo desanimar e parar, ele sentia que não podia deixar Satanás vencer. Era uma batalha pela vida. Em abril de 1971, o irmão Sparks partiu para estar com seu amado Senhor, para esperar até o momento em que a esperança da reunião da noiva de Cristo se tornará gloriosa realidade.